Vamos lá, eu vou começar perguntando o que tem feito aí nesses últimos meses, né, o ministro, depois da quarta campanha presidencial. Foi um período aí meio de ficar um pouco longe dos holofotes, mas o que estava então fazendo Ciro Gomes? Eu estou trabalhando um novo livro. É um livro, assim, um livro que tem uma certa profundidade para examinar o que está acontecendo na economia política do mundo e do Brasil, né? O que está acontecendo com as ideologias. Eu estou muito inquieto com aquilo que eu considero, sabe, um processo suicida que a nação brasileira está vivendo, e quero ver se eu ajudo as novas gerações a entender organicamente o que está acontecendo de fora para dentro, as grandes questões do mundo e a sua repercussão entre nós brasileiros. Eu já embrionei esse livro, fui para Cambridge, que é onde fica a Universidade de Harvard. Eu trabalho há muitos anos com o professor Mangabeira Unger, que faz o prefácio desse livro meu, enfim, que ainda está circulando aí, o Projeto Nacional Dever da Esperança. E basicamente eu fico olhando as coisas, tentando um processo de detox, né? Eu me dediquei os 40 anos dos meus 65 anos a lutar pelo povo do Ceará, a lutar pelo povo do Brasil, e me sentia muito obrigado a isso, porque mesmo frustradas as minhas pretensões de disputar a presidência da República, eu saía com extraordinários, sabe, 15 milhões de votos, 14 milhões de votos, eu tinha a sensação de que eu não podia sair da luta porque eu fui acreditado por 12% dos eleitores do Brasil, e isso me dava uma responsabilidade. Agora não, teve contornos de tragédia pessoal para mim. Não é a ideia sabe, dessa coisa entre dois candidatos que não representam coisa nenhuma em matéria de estratégia de desenvolvimento para o Brasil, ambos com histórias constrangedoras de vida pessoal, moral, de corrupção, ambos, sabe, demagogos e tal, e o país optou por escolher entre um e outro. Isso me chocou profundamente, e evidentemente que eu não vou culpar o povo brasileiro. Alguma coisa está errada comigo, então eu também estou entrando nesse processo, tentar, não é, sair de qualquer disputa eleitoral. Ministro, o senhor, nesse processo todo, né, o senhor sempre que teve uma eleição que o senhor participou como candidato a presidente, você fez esse processo, né, de dar uma acalmada e depois voltar. Me parece que dessa vez o senhor está um pouco mais olhando para cá, para o Ceará. Essa minha interpretação está correta em relação à política local e essa pauta nacional. O senhor vai continuar com ela, fazendo essas reflexões? Como é que eu... A minha paixão não correspondida é pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Eu moro aqui, eu vivo aqui no Ceará. Às vezes as pessoas pensam porque eu viajo demais e tal, mas eu moro aqui, eu moro ali na esquina do aterro da Praia de Iracema, enfim, e não pretendo mudar daqui não. Portanto, não é bem fato que eu estou mais dedicado à questão do Ceará. Pelo contrário, aqui no Ceará, se eu puder, eu não quero mais me meter em nada, porque aqui a decepção é muito mais grave e profunda do que aconteceu. Porque, sabe, o Ceará me conhece, sabe, a água que as pessoas usam para tomar banho em casa, né, foram obras que eu realizei em ambiente de grande dificuldade, sabe, a mudança de prioridade para a educação tem uma parte relevante da minha presença, o saneamento de Fortaleza, praticamente 2/3 eu que fiz, nada que não tenha sido a minha obrigação, né? E ver, sabe, a demagogia e a traição serem premiadas assim com tanta generosidade por esse povo a quem eu dei minha vida é muito duro, né? Mas eu vou continuar discutindo as coisas do Brasil com toda intensidade. Só não quero mais pôr isso em debate eleitoral. Ministro, só para pegar esse gancho que você deu, quando você fala desse contexto, né, você fala dessa questão do rompimento no grupo que o senhor é um dos líderes, ou o senhor fala mesmo do processo da eleição, da sua votação aqui no Ceará? As duas coisas, mas basicamente, veja, eu me tornei inelegível no Ceará, o povo não sabe disso, me tornei inelegível voluntariamente aos 50 anos. Aos 50 anos eu tinha sido o mais popular governador do Brasil. Quando eu fui disputar a eleição para governador no Ceará, eu ganhei em todas as urnas de Fortaleza. Em 4 delas eu tirei 100% dos votos. E isso me compromete, sabe? Isso me enche de amor, isso me enche... E eu nunca mais quis voltar ao poder, porque achava, como sigo achando, não estou arrependido, né, que a minha tarefa era abrir passagem para pessoas novas, para novos talentos, para novos quadros. E eu fiz isso.
E de repente se começou a criar no Ceará um estigma de Ferreira Gomes. E eu ficava pensando, o que está acontecendo? Eu nunca fiz mal a ninguém. Sabe, meu governo foi um governo muito progressista, né? Muito, não é pouco não, está na hora de olhar para trás e prestar contas. O Ceará está se desindustrializando e eu fiz um esforço, eu trouxe a indústria calçadista para o Ceará. Sabe, em Sobral tem lá a Grendene emprega quase 40 mil cearenses, eu que trouxe para cá. Sabe, trouxe com muito sacrifício, com muita luta. A Guararapes estava aqui há 40 anos, foi embora, 2 mil cearenses foram demitidos ali, né, no lado pobre da cidade, né, na iminência do Vila Velha, onde está um dos setores mais sofridos da nossa capital. Enfim, e de repente, um negócio de Ferreira Gomes, virou assim quase um palavrão, Ferreira Gomes. Eu fico olhando o que há. E eu hoje, depois dessas traições, é que eu fico sabendo a quantidade de abusos que tem se praticado no Ceará. Eu quero que a praça saiba que eu só fiquei sabendo desses abusos agora, depois que fui traído de forma absolutamente constrangedora, não é? Eu fico sabendo, as pessoas estão me trazendo informações chocantes, sabe, de achar que dos pequenos e médios empreiteiros, que eles fiquem todos sabendo que as pessoas que estão fazendo isso não são do meu conhecimento e são do conjunto dos traidores. Sabe, contratos exorbitantes, sem licitação, na CAGES, são coisas assim chocantes que estão acontecendo no Ceará e que não foram praticadas por mim, nunca, nenhuma delas. Eu nunca tive um escândalo no meu governo, nunca. Vê se pode. Eu não fui morar no palácio, eu fiquei morando numa casa alugada, eu não aceitei receber as aposentadorias imorais que a lei me dava de ex-governador, ex-prefeito, nunca recebi, sabe, porque eu sempre me preservei fiel ao meu compromisso, que vou morrer com ele, com o povo do Ceará. Mas, de repente, essas pessoas a quem eu dei a mão, porque eu me sacrifiquei, você não tem ideia, meu irmão. Você não tem ideia. O ex-senador da República, que eu não quero mais mencionar o nome, não meteu 60 processos em mim. 60 processos, porque eu fiz a defesa do ex-governador Camilo Santana. E hoje estão os dois agarrados aí, sabe? Eu sou uma pessoa que dou valor à correção. Ninguém jamais me viu quebrando compromisso, sabe, dando a palavra. Eu não recebi um telefonema do ex-governador Camilo Santana para dizer, olha, eu não vou poder lhe apoiar e tal. Eu fiquei sabendo pela imprensa que ele estava lá. E ele é um cara que tinha dito que ia sair do PT quando o Lula foi preso. O Camilo Santana foi na minha casa me dizer que ia sair do PT porque o Lula tinha sido preso e ele queria sair de perto do Lula. E eu disse para ele, você é muito jovem, você vai ser visto como um rato fugindo do navio que está afundando. Fica quieto, espera. E eu estava defendendo o Lula contra as arbitrariedades que o Lula sofreu. E de repente, sabe, estou me queixando não, estou respondendo as suas questões e para que as pessoas saibam que eu não tenho nada a ver com essas distorções gravíssimas que estão acontecendo no Ceará. Ministro, a gente está nessa conversa aqui, é uma quinta-feira, dia do encontro do PDT, o encontro regional, um ano depois do mesmo encontro que aconteceu ano passado, que foi ali o momento que iniciou toda essa divisão interna no PDT. Hoje o partido tem um cenário, inclusive, que é de uma disputa pela presidência estadual. O irmão do senhor, o senador Cid Gomes, está pleiteando ser presidente do PDT. O partido tem vários entraves ainda a serem ajustados. Qual a avaliação que o senhor faz do PDT e que orientação o senhor pretende dar para o partido, considerando que tem esse momento do encontro? Olha, numa democracia, quem manda é o povo e a gente simplesmente aceita o que o povo determina. Posso me insurgir e não me submeter mais à vontade popular. Isso é meu direito, dever. Mas se a gente quiser parar um pouquinho e raciocinar, quem era o quadro mais qualificado disponível para governar o estado do Ceará nas eleições passadas? Quem era o quadro mais qualificado, que tinha provado que era um administrador sem par, com uma obra absolutamente extraordinária, disparado, sem rival, o maior prefeito que a cidade de Fortaleza já teve, um político habilíssimo, humilde, sereno, tranquilo, vocacionado por diálogo. Era flagrante que o Roberto Cláudio era o quadro natural para ser. Só que havia uma onda no Brasil, o lulismo exacerbado, o Lula pode matar a mãe, chamar Jesus de palavrão e fazer a bobagem que fizer. O lulista fanático não quer saber. E o Camilo simplesmente vai para lá e faz as coisas e começa por ambição. E resolve escolher um quadro
sabe, que não tinha o preparo, não tinha a experiência, não tinha as virtudes, não tinha a capacidade de bem governar o estado do Ceará, como o Roberto Cláudio. Quem foi que errou? Fui eu? Eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz a vida inteira, procurar apoiar o melhor, o mais qualificado. O povo do Ceará vai ver. Não demora, o povo do Ceará vai ver. Sabe o que está acontecendo no estado. Ministro, o senador Cid Gomes é uma peça nesse tabuleiro aí, né? E de lá para cá, da eleição para cá, não se tem, pelo menos não se tem notícia de que o senhor tenha conversado com ele. O senhor chegou durante a campanha a dar umas declarações fortes, falando que tinha sido apunhalado e tal, e citava os irmãos, né? Como é que está essa relação com ele hoje e qual é o papel que o senhor atribui a ele nesse processo? Esta faca ainda está ardendo muito aqui nas minhas costas. Portanto, se você me permitir, eu não desejo fazer nenhum comentário sobre este assunto, porque a faca ainda arde e eu acho que eu vou morrer com essa ardor nas minhas costas. Ministro... Volto a dizer, eu tinha 50 anos de idade quando me tornei inelegível para dar passagem no Ceará a nova geração, a talentos. Não estou arrependido. Mas naquela eleição, por exemplo, o Lúcio Alcântara abriria a mão para eu, Ciro Gomes, ser o candidato, o Tasso Gereissati insistiu para eu ser o candidato e eu disse, vocês não estão entendendo, a minha preocupação com a renovação do Ceará passa também por mim. Não estou arrependido, volto a lhe dizer. Mas quem criou esta versão de Ferreira Gomes como uma coisa negativa foi justamente o Camilo Santana, a quem o Cid apoia. Eu não compreendo isso. Não compreendo isso. Vai, Jéssica. Eu ia só puxar num ponto que o ministro falou sobre a própria escolha do PDT, que hoje o senador, né, ministro Camilo Santana, defendia um nome que não era exatamente preparado, segundo a avaliação do senhor, isso em relação a alguns nomes do PDT, já que eram quatro nomes disponíveis, ou em relação ao próprio hoje governador Eumano de Freitas? Não, estou falando da dinâmica dos 4 candidatos. E aí, veja, há uma grande e grosseira mentira que a sua lembrança de uma boa repórter traz para todo mundo examinar. Se não era para valer, que tipo de comportamento nós tivemos de mandar 4 quadros circular o estado do Ceará inteiro? Por quê? Porque havia um compromisso daquela dinâmica sair o candidato que fosse o melhor para o estado do Ceará. E esses 4 foram ao debate no estado do Ceará, o Camilo Santana tinha dado a palavra em relação a isso. Quando veio a onda Lula, nenhuma palavra mais foi cumprida. Tá bom, parece que modernamente você ser traidor é uma coisa vantajosa. Eu continuarei um homem que não tem uma traição na minha vida. Nunca dei a palavra para descumprir, nunca. E você não tem ideia de partes outras. Tipo, Eunício Oliveira invadir a vida pessoal do Camilo Santana, ameaçar trazer à luz um escândalo pessoal imenso que quem foi administrar fui eu. Eu que fui administrar. Pois bem, hoje estão os dois agarrados aí. Ministro, agora só uma colocação. Eu acho isso vergonhoso. Se todo mundo acha que eu estou errado, paciência. Eu também não quero mais saber de quem que acha ou que não acha bom, se eu acho bom, porque isso aí é uma coisa que é do meu direito. Eu não acho que ser traidor seja uma vantagem, uma virtude. Pode ser que modernamente ser traidor seja uma coisa boa. Eu morrerei um homem leal. Uma coisa que eu acompanho como repórter há muito tempo, ministro, aqui no grupo, né, de vocês que teve uma coesão durante muito tempo, é que geralmente aquelas pessoas que tinham direito à reeleição, sempre no grupo era uma coisa até meio óbvia que essa pessoa, ela, vamos dizer assim, teria ali o direito, né? Foi assim com o Cid, foi assim com o próprio Camilo, foi assim com o Roberto Cláudio, com todos eles. E você acha que esse fato, né, de a Isolda ser um quadro do PDT e de ter essa questão de estar na possibilidade ali de ser a primeira governadora eleita do Ceará, eu, como repórter que acompanho o grupo, naturalmente poderia até pensar nisso também, né? Que como ela tinha o direito, isso poderia Ela foi reeleita. Ela foi reeleita vice-governadora. E havia todo um conjunto de compromissos. E eu volto a lembrar, não é? Esse compromisso era público. E os 4 pré-candidatos, ela estava entre eles. Sim. Ela estava entre eles e com a vantagem estratégica muito grande que ela estaria no cargo. Então ela foi submetida ao processo de escolha, não é que houvesse compromisso de reeleição. Ela foi reeleita normalmente. Agora, francamente, a dinâmica do processo revelou com grande distância a qualificação do Roberto Cláudio. A questão não é, veja bem, vamos lá, quem é a Isolda? Vamos parar um pouquinho para perguntar, você tem raízes em Sobral. Sim. A Isolda é filha da dona Maria Helena e do doutor Afonso. Sabe, eu conheço a Isolda de criança mesmo. A dona Helena, Maria Helena, mãe dela, foi minha primeira professora.
Então, se eu tivesse intenção de tirar alguém do bolso do colete para eu ficar mandando, naturalmente seria a Isolda. Por que não foi a Isolda? Ela é mulher do Veveu, um cara que eu ajudei a ser prefeito de Sobral, contra a vontade do Cid, que queria corretamente outro nome. Percebe? Eu achava que o merecimento era do Veveu, depois houve grandes problemas na administração do Veveu, o irmão do Veveu, que veio imediatamente para o governo da Isolda fazer as mesmas coisas. As mesmas coisas, mas aí, de novo, eu cansei de avisar para ela, você está sendo queimada. Por quê? Porque o PT queria a qualquer preço fazer um pretexto porque achava corretamente que com a onda Lula eles iam eleger quem eles quisessem. Então tudo foi pretexto. Tudo foi pretexto. Eu cansei de avisar para a Isolda, como avisei para ela das gravíssimas distorções que estavam acontecendo no governo. A Isolda não nomeou nem sequer o chefe de gabinete dela. A Isolda não nomeou o chefe da Casa Militar. A vice-governadora tem um oficial da Casa Militar, da vice-governadoria. Quando ela assumiu o governo, ela manteve o oficial do Camilo, que, aliás, é quem está com todos os cargos do Estado do Ceará, e mais 15 secretarias criadas recentemente, tudo para fazer conchavo político. O Estado está loteado, como desde os anos 80 nós não víamos assistir isso. Veja, isso tudo aconteceu com a absoluta cumplicidade da Isolda. Absoluta cumplicidade da Isolda. Eu disse a ela as distorções concretas, objetivas, que depois da briga começaram a chegar para mim, ela não tomou nenhuma providência. Ela não seria uma boa governadora, como não foi uma boa governadora. Não é que ela não seja uma boa pessoa, caramba. Caramba, estão me confundindo? Aqui, ó, sou eu, Ciro Gomes, eu que, sabe, que trouxe essa gente toda. Eu que trouxe essa gente toda. Ministro, e então, seguindo ainda nessa toada da atual gestão do governo do Estado, o senhor apoiou a Elmano, inclusive, quando ele disputou a Prefeitura de Calcaia, não foi lá uma disputa vitoriosa para ele, mas como o senhor avalia, já teve algum diálogo com ele nesses meses? Eu gosto do Elmano, acho ele uma boa pessoa, e, enfim, e acho que ele tem um gravíssimo desafio, Como, não é, chegando ao governo do Estado, como chegou, não é, por essa escolha íntima do Camilo, aí, ele vai conseguir ser um grande governador, que o Ceará precisa que ele seja. Nosso Estado depende muito da política, esse Estado depende vitalmente da política, e a hora é crítica. Quando você vê, a Guararapes estava há 40 anos no Ceará, foi embora. 2.000 trabalhadores foram postos na rua da amargura, sem nenhuma satisfação. Sabe? Agora a Paquetá já quebrou, e eles estão dando dinheiro para a Paquetá, 10 milhões de reais, e não estão pagando os incentivos das empresas que estão cumprindo corretamente as obrigações. Compreende? Isso é a pior lição que se pode ter. Você pedir, sabe, botar a Procuradoria do Estado para ficar contra uma taxa do lixo, taxa é uma coisa muito chata, o povo não gosta de pagar imposto, é muito chato mesmo, mas veja, o povo de Fortaleza está precisando de um choque na saúde pública. Nós precisamos desesperadamente, um médico está cobrando 20 mil reais por um expediente prático de 6 horas num posto de saúde, a população está muito corretamente queixosa. E nós estamos botando 300 milhões de reais no lixo. Então você cria uma taxa do lixo, isenta 70% da cidade, deixa apenas eu, Ciro Gomes, moro num apartamento na Praia de Iracema, de cara para o mar, vou ter que pagar R$ 1.300 por ano de taxa do lixo. O Tasso Gereissati mora numa casa linda na Duna, R$ 1.400, R$ 1.300 por ano, quando o condomínio do meu prédio custa R$ 4.000, R$ 3.700 por mês. Sabe? E o governo do Estado, o Camilo, ir visitar e constranger desembargador. Sabe, isso é pequeno. Isso é pequeno. Todo esse dinheiro que está faltando para a população ter uma saúde pública que preste, vai na demagogia, porque o Sarto, que era um grande amigo, agora é adversário. O Sarto pede audiência ao Elmano, e é sobre isso que nós estamos conversando, e não recebe o direito a fazer audiência. Como pode? Ei, nós estamos no ano 2023, acabou a eleição. É da tradição do Ceará a cooperação. A cooperação, a gente precisa se ajudar, nosso Estado é muito pobre, compreende? E é o que está acontecendo. Então o Elmano tem um desafio. Qual é o desafio? Ele precisa ser um grande governador, porque o Ceará precisa disso. Ele é uma boa pessoa. Agora, o que ele recebeu é um governo que ele não manda. Quem dá as cartas e resolve o problema, quem anda nos aviões do Estado do Ceará é o Camilo, é a Janaína. Quem é a Janaína para ser senadora? Ô cearense, o senador Virgílio Taura, sabe?
O Ceará já teve o Vigílio Távora no Senado, Tasso Gereissati no Senado, agora é a Janaína. Qual é a obra, qual é o serviço prestado da Janaína? O que é que andou fazendo o irmão da Janaína na região de Crateús? Eu fico sabendo das coisas, é grave, diz que andava com a tornozeleira eletrônica e é o homem que dá as cartas com o negócio de tráfico de influência de empreiteiro. Isso está acontecendo de novo no Ceará, isso não acontecia desde os anos 80 no estado do Ceará. É só uma pontuação. E esse é o desafio do Elmano. Ninguém pode culpar o Elmano por nada disso, nada. Ele tem todo o direito, está começando, a situação não é fácil. Por exemplo, a reforma tributária liquida a indústria cearense. Liquida a indústria cearense, porque ela é toda baseada em incentivo fiscal. Se você tirar o incentivo fiscal, nós vamos ver uma revoada de empresas indo embora. Já foi a Guararapes, já vai a Paquetá, vão dar um checho no governo do estado, percebe? E se a Grendene for embora, são 40 mil cearenses que vão perder, e sobrar acaba. Crato perde 2 mil, 3 mil empregos. E é disso que se trata. Isso é o desafio do Elmano. Aí fica para atender a capricho do Camilo Santana, que resolveu ser o dono do pedaço, perseguindo o Sarto. Ele não está perseguindo o Sarto, ele está perseguindo o povo de Fortaleza. Se o Sarto fosse imprudente, bastava mostrar para o povo de Fortaleza que mais da metade da explosão de atendimentos do IJF, por exemplo, é de gente do interior. Aí está lá o hospital de Quixeramobim, com 30% de capacidade funcionando, 70% parado. Está lá o hospital de Limoeiro, do Vale do Jaguaribe, parado. E o Camilo mandando nomear um político, quebrando toda a meritocracia com que o Ceará vem administrando seus coisas, mandando nomear um político para o Hospital Regional do Cariri. Virou baderna. Nós estamos voltando aos anos 80. E esse é o desafio do Elmano. O Elmano merece crédito. Volto a lhe dizer. Eu, por exemplo, tenho carinho por ele. Torço por ele, já disse a ele várias vezes. Estou à sua disposição. A gente está quase chegando aqui na reta final da nossa conversa, só fazer uma pontuação de que a Janaína Farias é a segunda suplente, né? Hoje está a primeira suplente, que é a Augusta Brito, mas já há aí uma expectativa de que a Janaína Farias assuma também esse cargo no Senado. Pois a família cearense, se soubesse qual é o serviço que a Janaína prestou para o Camilo Santana, faria corar um frade de pedra lá do Itapajé. Ministro, em relação ao governo federal, né? O senhor foi candidato a presidente da República e está vendo aí o governo Lula, inclusive, ministro, com o presidente do seu partido, que é o Lupe, né, na esplanada dos ministérios. Qual é a análise que o senhor faz hoje do governo Lula e o que é que o senhor espera assim, para o futuro mais próximo em relação ao governo? O que eu acho, eu tenho contado uma história que é para mostrar para as pessoas que eu estou bem, estou leve, estou bem-humorado, enfim, embora preocupado. Eu estou falando que eu tenho um amigo marciano, um amigo imaginário que me visita aqui uma vez por ano, ele vem de Marte. Então ele chegou em junho passado, ele me encontrou e disse: Ciro Gomes, sai dessa, rapaz. Essa eleição está polarizada, vai ser Lula ou Bolsonaro, ninguém quer saber de nada, é quase uma guerra civil que está aí apartando a nação brasileira. E eu disse para ele: nada, rapaz, isso aí você não entende nada, você é marciano, eu vou ganhar a eleição, eu sou o mais preparado, não tenho nenhum escândalo na minha vida, os dois estão enrolados aí com corrupção para um lado e do outro e tal. Aí ele disse: eu estou te avisando, não tem menor chance, não sei o que e tal. Foi-se embora, quando foi agora em junho, voltou de novo, me visitou meu amigo marciano. Aí disse: Ciro Gomes, eu não te disse? Eu disse: rapaz, não precisa passar na minha cara não, foi feio mesma coisa. Pois é, e aquela guerra civil que quase aparta a nação brasileira, quase empatou a eleição e tal, e eu estou vendo que, diz o Marciano, não mudou nada. Eu disse: ô Marciano, peraí, rapaz, você continua sem entender muito das coisas. Aí ele disse: eu não entendo não. Eu disse: não, aquela parte de dizer que eu não tinha chance, você cravou. Mas agora dizer que não mudou nada, mudou da água para o vinho. Ele disse: o que é que mudou, Ciro? O Lula é um cara que garantiu a democracia, garantiu vamos dizer, a humanidade, a civilidade no exercício, coisa que o Bolsonaro... Vocês da terra dão valor a esse negócio de democracia, de coisa e tal. Lá em Marte não, lá em Marte a gente olha a economia e a política. O desemprego, o salário, a taxa de juros, o jeito que organiza a política. E não mudou nada, me disse o Marciano. Eu disse: mas rapaz, você continua... Ele me disse: Ciro, quem é o presidente do Banco Central do Lula? Eu disse: é o Roberto Campos Neto. Quem era do Bolsonaro? É o mesmo. E é o Banco Central que faz a taxa de juros? É. E o presidente da República, o Bolsonaro, demitiu o cara? Não demitiu. E o Lula demitiu? Também não. E quem é o presidente do Congresso Nacional, Ciro? Da Câmara Federal? É o Lira. Aquele mesmo que era o presidente com o Bolsonaro? E o escândalo do Centrão, do negócio do orçamento secreto, continua igual, Ciro. Olha aqui a manchete. Estão distribuindo verba superfaturada na Codevasf. Isso aqui é de maio desse ano, não é de junho do ano passado, que você estava dizendo que era o problema do Bolsonaro. Aí o rapaz, eu engoli, parece que realmente esse é o problema.
O Lula dissipou muito rapidamente um capital político extraordinário que ele ganhou por ser a negação do Bolsonaro, a negação do autoritarismo, a negação, sabe, da falta de compostura, a negação de tudo. Eu já desconfiava que o antagonismo do Lula com o Bolsonaro era de conveniência, porque nós lutamos muito pelo impeachment do Bolsonaro. O Lula não apareceu em uma única manifestação. Agora as pessoas vão assistir aí o julgamento, essa petição que o TSE está julgando, eu ajudei a redigir. É assinada por nós, do PDT, enquanto o Lula, enfim, o PT não fez nada, nem pelo impeachment, nem para tentar uma providência que talvez transforme o Bolsonaro em inelegível. Fomos nós que fizemos. A luta fomos nós que fizemos. Pois bem, jogou fora esse capital todo. O que foi proposto de mudança, meu irmão, no Brasil? Concretamente, eu tô no mesmo barco, eu torço para dar certo. Sabe, eu nunca fui um cara, sabe, do quanto pior melhor como eles são. Mas, meu irmão, se você repetir as mesmas coisas do passado, por que vai ser diferente? Então, a economia igualzinho, câmbio flutuante, esperado meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de preço da Petrobras. Ah, mas o preço do petróleo baixou. Baixou porque o dólar baixou. Mas a política de preço da Petrobras não está medida. Está aqui a Lubinó. A Lubinó, eu financiei a construção da Lubinó aqui para o Ceará ter acesso a asfalto mais barato e o Brasil ter produção nacional de lubrificantes. Isso foi feito pelo meu governo. Pois bem, o Bolsonaro vendeu isso por um terço do preço e o Lula está mantendo, não desfez o negócio. A Landulfo Alves está lá vendida por um fundo obscuro do mundo árabe, que a gente está vendo agora esses presentes bilionários que o Bolsonaro e a mulher dele receberam. Aí tem. E veja, o Lula manteve tudo igual. Aí pega agora e faz uma promoção de venda ridícula de automóvel, com dinheiro público. Meu irmão, o dinheiro que o Lula botou nesse negócio de estimular a venda de automóvel para a classe média, tirando 8 mil, 10 mil reais por unidade, que vale 80, 70, dava para pagar todas as cirurgias eletivas que o Brasil tem aí, mais de 2 milhões de pessoas. Olha aqui, tem mais de 1 milhão de mulheres, Jéssica, 1 milhão de mulheres que fizeram mamografia no Brasil, detectaram um nódulo no seio e precisa fazer a punção e a extirpação desse nódulo para ver se é benigno ou maligno. E aqui a questão de tempo é vida ou morte, porque se for maligno e não for extirpado ao tempo, a mulher vai morrer. Onde é que se gasta o dinheiro? Gasta para fazer promoção de venda de automóvel e as cirurgias eletivas não acontecem. Então eu estou preocupado. Estou preocupado porque a minha eterna preocupação é o Brasil. E dissipou-se, sabe? O acordo é o mesmo, quem está mandando e desmandando é o tal Centrão, a emenda do relator continua exatamente como sempre foi, a roubalheira na Codevasf, em outros lugares, é igualzinha a mesma que faz, e isso tudo já vai pegar. E o Lula não tem mais saco de governar, vive viajando, hoje está na Itália, está na França e tal, porque eu conheço bem ele não tem mais saco para tratar desses assuntos. Ministro, vou aqui fazer a última pergunta, já estamos chegando no finzinho do nosso tempo, mas não posso deixar de perguntar aí, que é um clássico das nossas lives, das nossas conversas, expectativas para 2024, possibilidade aí de candidatura à reeleição do prefeito José Sarto. O senhor já disse que deve correr aí os bairros de Fortaleza, se o Sarto for o candidato à reeleição. Como é que está aí o clima? Me preocupa muito, e falo com toda humildade, o monopólio de poder que o Camilo Santana está querendo montar no Ceará. Isso é muito ruim para o Estado. A gente botar os ovos todos numa cesta só, num tropeço, a gente perde tudo. E é claro que a administração do Sarto tem problemas. Quem não tem? Sabe, você tem uma taxa do lixo que é para quê? Para arranjar dinheiro, tentando ser justo, tal. Aí vai o governador, não o atual governador, o governador ministro com influência que tem, visitar a casa de desembargador, pressionar. Eu recebi declarações de desembargadores dizendo que a pressão estava impossível. Sabe, uma coisa que está em 24 capitais do Brasil, das 27, e que só vai cobrar moderadamente dos mais ricos. Para quê? Para melhorar a saúde. O Sarto está me dizendo, ele tem um projeto imenso para qualificar a saúde. Sabe, as facções criminosas tomaram conta de Fortaleza. Como eu estou de volta aqui, estou andando, eu não gosto de andar com segurança, gosto de andar na periferia, conversar com meus amigos, não sei o que e tal. As pessoas estão aterrorizadas e não acontece nada. Nada. As facções tomaram conta da nossa cidade. Hoje quem toma conta, quem manda e desmanda, de maneira que uma cidadã que trabalha conosco lá em casa, o marido foi
viajou para outro bairro e foi simplesmente crivado de bala porque era do outro bairro e foi confundido com gente de facção. Esse é um ambiente de terror em que se encontra. Isso é um problema do Estado, é um problema do governo federal. Enfim, aí fica tudo em cima do Sarto, que é muito humilde, que faz pouca pabulagem, que faz pouca coisa e tal. Mas eu, enfim, se puder, não tenho mais interesse eleitoral nenhum, vou fazer essa ponderação. É um erro grave nós colocarmos todo o poder na mão de um grupo de pessoas que é liderado por uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo e que está tão poderoso que até descuidado ficou com as questões morais. Isso é muito grave e eu tenho documentos. Então, infelizmente, eu gostaria muito de que não fosse assim, mas se for necessário, será assim. Ministro, só para a gente encerrar, Jéssica, prometo que é a última de verdade. O senhor falou aqui com muita eloquência sobre política, né, sobre o momento do Ceará e do Brasil. E eu pergunto ao senhor, você tem dito aí que não será mais candidato, né? Mas isso é uma decisão tomada e assinada? Olha, se depender da minha disposição, eu não quero mais disputar. Não quero mais disputar, porque eu não quero ser um cara amargo. A vida pública me deu tão generosa, sabe, coisas assim, que eu quero continuar ajudando. Essa é a minha vocação. Não é fácil, porque é o sentido da minha vida. O sentido da minha vida, eu vou te dizer de novo, eu era governador do Ceará, eleito com 32 anos de idade. Aos 36, eu fui o ministro da Fazenda mais jovem do Brasil. Criei a lei de participação dos trabalhadores nos lucros e resultado das empresas, sabe? Fiz uma porção de coisas pelo Ceará e pelo Brasil. Meu último projeto está aí funcionando, que foi o projeto de integração de São Francisco. Só tem um fracasso da agenda que eu me propus, que foi a nossa refinaria. A refinaria nós levamos um checho, de novo, do PT, né? E só eu que fico brigando, né? Mas a ZPE que está aí funcionando, hoje nós podemos explodir com alternativas, né? A nossa siderúrgica está funcionando, a transposição de São Francisco. Então eu realizei a minha agenda. Tirante a refinaria, realizei a minha agenda. Agora, essa eleição, do jeito que aconteceu, parece que tem alguma coisa errada comigo. Não vou dizer que é com o povo, mas parece que tem alguma coisa errada comigo. Então eu não quero nunca mais sentir a amargura que eu senti vendo o Brasil fazer o que fez. Não quero nunca mais, pessoalmente. Então o que é que eu vou fazer? Vou tentar ajudar, aceitar debates, fazer palestras, escrever livros, enfim, para continuar na política, ajudando as pessoas, mas eu não quero mais me submeter à vulgaridade em que se transformou a política brasileira, sabe? Essa faca espetada nas minhas costas aqui está ardendo profundamente, porque ela foi espetada por quem eu nunca imaginei que pudesse fazer isso comigo. Então, perdi um pouco o encanto da disputa eleitoral. E eu sei que a vida parece que é assim agora, mas eu quero morrer sendo um homem sério, sabe? Vamos esperar, então, tempo ao tempo, né, de todas as coisas. Essa conversa poderia ser bem mais longa, tem mais assuntos, mas a gente tem que liberar. A gente nem Passamos, viu, pois é, mas a gente tem que liberar o ministro, porque já ele tem encontro importante lá com os correligionários do PDT. Ministro, muito obrigada por estar aqui conosco no Ponto Poder, pela conversa, né, por responder aí essas perguntas. Inclusive, claro, a gente sabendo que algumas são aí mais delicadas, né, que envolvem um aspecto mais pessoal. Então, obrigada pela disponibilidade. Obrigado, Jéssica. Obrigado a você também, Inácio. Um abraço a todos. E, enfim, que ninguém me leve a mal. Eu sou a mesma pessoa, mais humilde, mais sereno, mais indignado, como sempre, com as coisas erradas do país, e quero que a praça fique sabendo. Esse conjunto de distorções que estão aí, eu só fiquei sabendo delas agora, recentemente, depois desse rompimento. Então, que todos os empreiteiros saibam que quem está achacando não faz isso em nome de nenhum Ferreira Gomes, né? Muito menos eu, que jamais aceitaria uma prática dessa natureza.